Binah, discernimento, intuito. Como acessarmos essa dimensão? Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Venenos. Sim, sou Hanoch Ben David e hoje estaremos falando a respeito de esta dimensão do intuito, da capacidade de discernirmos as coisas através do estudo da Kabbalah, né? Antes de começarmos a definirmos estes conteúdos, gostaria de lembrar você que nos acompanha do outro lado da tela de deixar o seu like e compartilhar o link deste vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Então, Binah, discernimento. Como podemos acessar e que é esta dimensão, esta emanação do sagrado, né? Então, retomamos um pouco o que estivemos estudando nos últimos três vídeos a respeito da Kabbalah e lembramos que estamos estudando os três primeiros atributos, as três primeiras sefirot, que são as sefirot mais elevadas, sendo Binah, discernimento, a última dessas três, né? A primeira sendo Keter, a segunda sendo Chokhmah e a última sendo a que nos respeita hoje, que é o caso de Binah. Então, para entendermos Binah, temos que entendermos como funcionam as duas atributos, as duas sefirot anteriores a ele, né? Keter é o reflexo da luz do sagrado, do Ein Sof, da divinidade do sagrado, que alimenta, ilumina o Etz Haim, a árvore da vida, né? As nossas Neshamot, as nossas almas. Segundo a Chokhmah, que representa a inteligência, a sabedoria que o Eterno nos entrega através de ideias e inspiração. É uma inteligência, uma sabedoria livre, uma questão que é tão ilimitada que ela precisa de um regulador, de uma forma em que ela seja um pouco refinada para que possa tomar uma forma, que é a função da Sefirah de Binah, que está ligada à racionalidade, sendo então a diferença entre Chokhmah e Binah, que Chokhmah é uma sabedoria ilimitada que vem desse mesmo reflexo da imagem ou da luz que é emitida através do Ein Sof, do sagrado, do nosso Criador, e Binah é a inteligência através da racionalidade, através da capacidade de analisarmos as coisas como elas são, né? Então Binah vem derivada de Chokhmah e é a atribuição ou a emanação que tem a capacidade de dar forma, de fazer que essa força de Chokhmah é como uma força que é muito potente, mas que não tem uma forma definida. Então Binah o que faz é definir como é que essa sabedoria se torna uma coisa, ou seja, uma coisa que funciona, né? Então o análise que utilizamos através da esfera de Binah nos permite entender ideias através de outras ideias, né? De termos a capacidade racional de analisarmos as questões e tomarmos uma decisão. É tão assim que, como estudamos no quadro anterior a respeito da Sefirah de Chokhmah, Chokhmah representa o lado direito, que é o lado mais livre do cérebro, né? Onde se representa a parte artística, da música, as coisas mais espontâneas vêm do nosso lado direito do cérebro, né? Dali vem as pessoas, a ciência, né? Estuda essas questões e falam que as pessoas que têm mais desenvolvido o lado direito do cérebro são as pessoas que se tornam artistas, aquelas pessoas que trabalham com música, com desenho, né? São pessoas que têm desenvolvido essa parte do lado direito que emana essa parte natural e de formosura através dessa parte de Chokhmah. Do lado esquerdo do cérebro temos a parte mais racional, aquela que trabalha um pouco mais a consciência, que trabalha um pouco mais as ideias, a capacidade de formar argumentos, de entender as coisas, de debater, de ter diferentes opiniões, de formar ideias, né? Então, qual que é a função de Binah dentro do Etz Haim? Porque parece que Binah seja uma sefirah que é de análise, né? Uma sefirah que deriva de uma outra sefirah, que é o caso de Chokhmah. Mas qual que é a função, né? Chokhmah
sendo inspiração divina da luz do sagrado, do Ein Sof, ela precisa dessa parte racional, dessa forma de formar essa ideia, de formar um corpo para ela ser produzida neste Olam Hazé, né? Para que ela tenha um efeito neste Olam Hazé. Lembrando que todas as Sefirot, né? De todas as 10 Sefirot, sempre o caminho, ou seja, o lugar aonde eles querem chegar é no Malhut, na Sefirah de Malhut. Lembrando que no vídeo a respeito da Sefirah de Malhut falávamos que a Sefirah de Malhut é a única das Sefirot que tem a capacidade imediata de tomar ação neste mundo físico, né? Então, a Sefirah de Binah, quando chega neste mundo físico, ela tem a capacidade de analisar as coisas, né? Então, para que funciona o análise? Para que funciona a capacidade de ter discernimento, de ter esse intuito das coisas, né? Então, um homem, ele aprende, ou seja, o ser humano, né? Ele aprende de duas formas. Através da pancada, do erro, de ter sofrido alguma questão. Ou ele também pode aprender através do análise. Através de ver como funcionam as coisas para não ter que passar pelo sofrimento. Ele pula o sofrimento através do estudo e da capacidade de analisar. Se eu fazer isso, possivelmente eu vou acabar levando uma pancada, cometendo um erro, fazendo alguma coisa que não esteja de acordo. Então, é preferível não fazer para não cometer um erro, né? Então, essa é a função de Binah. Facilitar o caminho da pessoa através do discernimento e do análise para que essa pessoa não precise passar pelo sofrimento para ela se tornar uma pessoa boa, né? Então, a capacidade de Binah é entendermos realmente essa ideia de que através do análise, através do estudo, através da racionalidade, também podemos formar essa parte da sabedoria que precisa ser refinada, que precisa ser reformada para que ela tenha um efeito no mundo físico, né? Neste mundo onde o nosso entorno, né? Onde nós vivemos, onde nós fazemos as coisas, né? Porque não serve ter essa inspiração divina de Rokhmah, esse presente do sagrado que vem diretamente da sua luz, se nós não podemos produzir algo através disso, né? Então a Torá igual, ela vem entregue como um presente do sagrado e nós precisamos da Sefirah de Binah, ou seja, desse atributo de discernimento para poder levar esse conhecimento, essa sabedoria que o Eterno nos entrega como um presente ao mundo físico e nós tenhamos essa capacidade de fazer as coisas do jeito que é ser, né? Então, o trabalho da pessoa que está procurando aperfeiçoar esta esfera, esta dimensão de Binah, é conseguir, através do análise, através da racionalidade, entender as coisas, não pela sua essência, como falávamos no caso de Rokhmah, mas sim pela função que elas tomam neste mundo físico, né? Qual que é o resultado de aplicar essa coisa, ou seja, de aplicar esse conhecimento, de fazer as coisas, né? Então, mais do que a essência, a capacidade de Binah desse atributo é a capacidade de prevermos a questão, né? Por isso é que também leva o nome de intuito, né? De ter um intuito. Eu sei que se eu for fazer alguma coisa, ou seja, se eu vou encostar em alguma coisa, essa coisa pode cair, né? Então, se meu objetivo não é que essa coisa caia, ou seja, leve um tombo, que ela quebre, então eu não preciso encostar nessa questão, né? E no caso, voltamos a colocar um exemplo prático. Dentro do Sefer Bereshit, temos a questão do consumo do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Então, parece, na aparência, né, nós conseguimos estudar que faltou um pouco de racionalidade no pensamento tanto de Adão como de Rava a eles terem sido intimados pela serpente para consumir do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se eles tivessem aplicados um pouco mais desse atributo de Binah, de discernimento, eles conseguiriam, sem ter que consumir o fruto, eles conseguiriam ter tomado uma decisão correta, o intuito de saber que se eles consumiam desse fruto, eles iam acabar
levando todas essas retribuições que nós, ainda nos nossos dias, estamos recebendo por questão de terem quebrado esse mundo, ou seja, essa perfeição que existia no Gan Eden, né? Onde se criou esse paradoxo, né? Nesse momento onde ainda nós, na nossa geração, estamos fazendo tikkun por esse momento, né? Então, a Sefirá de Binah, junto com a Sefirá de Chokhmah, nos dão essa capacidade de termos inspiração, né? A capacidade de termos esse presente do sagrado, como é o caso da Torá, como é o caso das profecias, como é o caso dos salmos, como é o caso das ideias, como é o caso de todas as coisas que nascem de forma inata na mente do ser humano, né? Na espiritualidade do ser humano, termos a capacidade de também acompanhar essas ideias, esses pensamentos, essa inspiração com a esfera de Binah, que dá forma, que permite que essas coisas realmente se tornem uma coisa produtiva. Porque, como eu sempre falo, ou tento falar nos nossos quadros, que ou seja, o conhecimento sem ação, sem a capacidade de aplicar essas coisas que aprendemos, se torna vão, né? E a vaidade não é uma questão que o sagrado gosta, né? Então, o conhecimento da esfera de Binah nos permite que realmente nós consigamos atingir este mundo físico, este Olam Hazé, também atingir o mundo espiritual, né? Os diferentes mundos que nós conhecemos na Kabbalah, para que nós tenhamos a capacidade de mudar essas coisas, como foi falado na esfera de Binah, que somos co-criadores, somos parceiros da criação com o sagrado, mas criarmos coisas para o bem e não para o mal. Então, como sabermos? Há dúvidas que cria a esfera de Chokhmah, deixa uma dúvida. Como sabermos, então, que construção é boa e que construção é ruim, que construção tem o objetivo de edificar e qual tem o objetivo de destruição, né? Que utilizamos o exemplo de Noah e Tubal-Caim. Então, como sabermos qual lado estamos escolhendo, né? Só através de Binah, só através do análise, só através da racionalidade, poderemos realmente saber discernir qual que é o lado certo e qual que é o lado errado, né? Então, utilicemos esta capacidade que o Sagrado nos deu para analisar e para ter racionalidade, para nós criarmos coisas que sejam para benefício deste mundo do Olam Hazé e do mundo futuro, né? Do mundo por vir, o mundo vindouro, que é nosso trabalho, que nós também tenhamos essa oportunidade de participar disso, né? Então, para finalizar este quadro a respeito da esfera de Binah, de discernimento, da capacidade do ser humano de entender as coisas de forma racional, entender ideias, né? Como no caso das ideias que vêm do atributo de Chokhmah, através de outras ideias, tentando comprovar qual que é a forma certa para levar isso a cabo, para levar isso a um funcionamento certo, que nós também tenhamos essa oportunidade de aprender de esta sefirá, de esta emanação, como alcançarmos realmente esse entendimento, né? Então, com isso, eu vou encerrar o meu quadro de hoje a respeito da emanação de Binah, a emanação do discernimento, do intuito, da racionalidade, né? E espero voltá-los a ver proximamente com mais temas a respeito deste quadro, a respeito da Kabbalah, né? Então, com isso, eu encerro meu quadro de hoje. Espero que, mais do que gostado, tenham aprendido alguma coisa hoje e que possamos nos voltar a ver da próxima vez. E com isso, encerro meu quadro. Desejo a todos um ótimo restante do dia. Shalom, shalom, lehitraot.